8 horas da manhã, muito bom dia para você que está ligado aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, sexta-feira, 7 de maio de 2021, ao acompanhar as notícias dos jornais nessa manhã sobre a operação que aconteceu ontem lá no Jacarezinho, né, no Rio de Janeiro, muita gente deve estar se perguntando, né, será que é isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal determinou? A polícia está impedida de fazer operação policial? Nesse caso específico, a própria polícia já explicou que mandou os ofícios para o Ministério Público e não só mandou, como teve autorização da própria Justiça para realizar buscas e apreensões e também prisões no Jacarezinho. Claro que quando se desenha uma ação dessa magnitude, não se espera mortes, se espera a prisão, né? Daqueles que são alvo da investigação, para que eles possam se explicar, para que a polícia possa ter mais tranquilidade na investigação e que impeça, né, que os criminosos atuem para atrapalhar as investigações. Agora, é com surpresa que a gente observa alguns questionamentos que parecem muito mais próximos do objetivo dos bandidos do que da sociedade. A sociedade quer ver esses bandidos, esses caras que andam com fuzil aí no alto de morros dentro da cadeia, né? É o lugar onde eles precisam estar. Agora, na hora em que o sujeito tá com um fuzil andando, pulando de casa em casa lá, o que se espera da atuação do policial que tá lá, às vezes com uma arma de um potencial ofensivo muito menor, de um poder de fogo muito menor do que dos criminosos? Nós chegamos a 25 mortos. Um desses mortos é um policial, né, que estava nessa ação e a gente faz questão de destacar. Os outros ainda não se tem a clareza, mas muitos deles estavam com fuzil na mão, hein? Fuzil na mão para receber a polícia. Nós vamos ficar refém desses criminosos? Não podemos mais fazer operações como quer o ministro Fachin e o Supremo Tribunal Federal, hein? Vai se debruçar sobre esse tema nos próximos dias. Tem um julgamento marcado aí para o dia 21. Para definir se a polícia pode ou não pode fazer operação contra bandido. É isso mesmo que você está ouvindo aqui. Se a polícia pode ou não pode fazer operação contra bandido, contra quem manda no tráfico de drogas, contra quem manda no crime organizado. Se há excesso nessa ação da polícia, tem que se investigar, tem que se tentar corrigir, tem que tentar evitar a morte de policial nessas ações, como aconteceu ontem com esse policial lá do Rio de Janeiro que estava cumprindo uma decisão judicial. Foi uma decisão judicial que levou a polícia para lá. Se houve algum erro de estratégia, se o pessoal que estava do metrô não tinha nada a ver com isso e a polícia podia ter abordado os criminosos de uma outra forma, por uma outra entrada da comunidade, da favela, isso tudo pode ser discutido, isso tudo está em questão e nós não vamos ser precipitados aqui de trazer já um veredito para esse caso total. Mas o debate importante a ser feito é por que há esse questionamento sobre a conveniência de ações policiais num dos locais mais perigosos do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Ou não é o Rio de Janeiro? Onde tem fuzil à torta e à direita, onde tem tráfico de drogas, onde tem regiões em que a polícia é recebida a bala. Isso tudo precisa entrar nesse debate. Isso tudo precisa ser discutido o mais rápido possível. Porque a cada dia que passa e a cada dia em que a polícia não consegue realizar operações, a polícia não consegue, essa situação só fica mais difícil. Porque o crime organizado vai se armando, vai ampliando. Porque não tem decisão judicial, viu, Cláudio Humberto, do ministro Fachin para o Comando Vermelho parar com o tráfico de drogas. Não tem decisão judicial para isso, né? Agora, a decisão judicial para impedir o trabalho da polícia, aí tá cheio. Aí nós estamos repletos. Então, nesse primeiro momento, eu trago aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes uma atenção, um outro olhar do que todos estão observando aí nos jornais hoje, pelo menos, em destaque, sobre essa questão da violência no Rio de Janeiro. Vamos refletir sobre o prejuízo que nós não estamos tendo com esse tipo. E talvez essa operação e esse número de mortos aí esteja muito ligado já a um reflexo dessa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Se a gente fortalecer o crime e não der instrumentos para a polícia investigar, para a polícia combater o crime, certamente nós estaremos cada vez mais reféns desses bandidos em todo o país. Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil.
Olha, Pedro, você tem toda a razão, assino embaixo de cada palavra que você disse, tudo isso decorre, sobretudo, daquela decisão, vamos falar sobre esse assunto mais na frente, daquela decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal. A polícia ontem foi surpreendida com bunkers construídos pelos bandidos, foi surpreendida pelo pesado armamento em mãos de bandidos. Foi isso que gerou o tiroteio, aquela cena de guerra civil, mais uma, né? Cena de guerra civil que se vê nas favelas do Rio de Janeiro. Eu trago aqui um assunto completamente diferente para destacar aqui na entrada, aqui no início do nosso programa, porque e trato a questão da quebra de patentes de vacinas para a Covid-19. Essa discussão está sendo permeada por muita desinformação, por enfim, aquele maniqueísmo de sempre, né? Muita gente acha que essa é uma discussão que se resume ao seguinte: de um lado estão países que defendem indústrias que querem ganhar dinheiro com as vacinas, de outro lado estão os coitadinhos bem intencionados, com países liderados pela Índia, que estão todos muito preocupados, etc., e querem quebrar a patente para reduzir o custo do combate à pandemia. A história não é bem assim. Aliás, nessa história não há mocinhos, não é? É preciso lembrar que essa discussão divide dois grupos. Ninguém discorda da quebra de patente. Isso é a primeira coisa que tem que ser dita. Todos concordam que a patente de vacinas deve ser quebrada. A imensa maioria dos países que compõem a Organização Mundial do Comércio defende a quebra temporária de patentes durante a pandemia. Os outros países liderados pela Índia defendem a proibição para sempre de patentes de vacinas contra a Covid-19 e não só. Na verdade, o que pouca gente sabe é que essa proposta da Índia, né, que também é avalizada pela África do Sul, pretende suspender partes, né, alguns itens do acordo TRIPS, que é a sigla com que é conhecido o acordo no âmbito sobre patentes no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E ainda quer suspender patentes de tudo, não é só de vacinas, de tudo. Porque assim, com a suspensão dessas partes do acordo da OMC, isso permitirá à Índia se apropriar de tecnologia, ela que tem um parque industrial importante, sobretudo na área de tecnologia, e também de produção de vacinas, por acaso. A Índia, então, se apropriaria de tecnologia de terceiros, de outras pessoas, para sempre, em definitivo, sem o consentimento do seu criador, do detentor da propriedade intelectual. Cientistas, desenvolvedores de software, de tecnologia, todos, né, ficariam simplesmente, enfim, no meio da rua, né, ao desabrigo, e aí isso esbarra no princípio que é muito caro, que é fundamental nas relações comerciais, sobretudo no âmbito da OMC, que é o respeito à propriedade intelectual. Então é isso. De um lado tem ninguém discorda que deve ser quebrada a patente, mas tem a grande maioria que defende que isso seja feito temporariamente, enquanto durar epidemias ou pandemias como a do Covid-19, e a Índia, que de maneira até oportunista, está querendo quebrar tudo, quebrar patente de tudo. As únicas exceções que a Índia faz na sua proposta é para a indústria fonográfica e para a indústria de televisão e cinema. Ou seja, a Índia quer quebrar a patente de todas as indústrias, exceto a sua indústria, uma das suas indústrias mais rentáveis, que é conhecida pela alcunha de Bollywood. Isso eles não querem mexer na patente dos donos, né, dos criadores da sua indústria de cinema e de televisão. O resto quer quebrar patente de tudo. Outro equívoco que se diz, que tem sido divulgado, é sobre a suposta mudança de atitude ou de comportamento do governo dos Estados Unidos diante desse tema. Nada mudou, viu? É preciso lembrar. O que aconteceu foi uma carta pública assinada pela representante de comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, e essa carta declara apoio à suspensão de patentes de vacinas anti-Covid, mas o que o presidente Joe Biden fala não é da quebra de patentes, é a de renúncia de patentes. Ele defende que os detentores de patentes, durante a pandemia, renunciem aos direitos
sobre essas patentes, mas só naquele período. Mas nessa carta aí da representante dos Estados Unidos na OMC, que animou, sobretudo aquelas pessoas mais ansiosas para bajular o novo governo americano, deixou claro, essa carta deixa claro que os Estados Unidos participarão, concordam com as negociações, mas elas devem ser feitas no âmbito daquele acordo do TRIPS da Organização Mundial do Comércio. Mas avisou que isso vai demorar, ou seja, o que o Joe Biden fez, malandro como todo político, foi dar uma no cravo, outra na ferradura. Ficou bem com todo mundo, mas não se fala mais nisso. Então é preciso a gente trazer esses esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes, para ninguém ficar aí comprando a ideia de que há maniqueísmo entre bons e maus nessa história da quebra de patentes de vacinas contra a Covid. Agora, 8h11. Bom dia, Cláudio, Pedro, ouvintes aqui do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Eu queria falar hoje, aqui na abertura do jornal, de um assunto mais prosaico, mas olha, vou dizer, é importante. Se a sua mãe é daquelas que fala, filho, não me importo, tudo bem, não, nem precisa. E não tô falando de presente, tô falando de presença. Queria falar do Dia das Mães. Por quê? Porque esse aqui é o segundo Dia das Mães no meio da pandemia. E ele vai ter algumas diferenças em relação ao Dia das Mães do ano passado. Me parece que a principal diferença é o fato de que hoje uma parcela da população vai conseguir celebrar o Dia das Mães de uma forma mais tranquila do que ele foi celebrado, se é que foi no ano passado. Em maio do ano passado, a pandemia era ainda absolutamente desconhecida, o momento era de isolamento quase que absoluto e as pessoas tinham medo de chegar perto dos seus entes queridos naquela hora, de fazer um almoço em família. Não que agora não exista mais isso, mas há uma parcela da população considerável que está vacinada. E se você, como boa parte dos nossos ouvintes aqui, tem a sorte de ter a sua mãe perto, e tem a sorte de ter a sua mãe já vacinada com primeira e segunda doses, o Dia das Mães, nesse ano, vai ser um Dia das Mães com menos pressão, menos pânico, menos tão delicado quanto foi o Dia das Mães do ano passado. Então há essa diferença. Até dando uma olhada aqui nos números da vacinação 2021, até agora 51 milhões de doses administradas no país. A população, porcentagem da população vacinada, neste momento no Brasil, com primeira dose, 16%. Mas, como a vacinação começou com grupos de saúde por faixa etária, se a sua mãe tem 60, 70, 80, 90 anos, há uma enorme possibilidade de que ela já tenha sido vacinada com as 2 doses. Há essa diferença. Também, hoje, o governo do estado de São Paulo anuncia mais uma vez a reclassificação de fase. Isso já virou tão comum. Vocês vão se lembrar, por exemplo, no ano passado, quanto a gente esperava pela sexta-feira quando era anunciada a reclassificação de fase. O que será que vai acontecer? O que será que vai abrir? O que será que não vai? Isso já se repetiu tantas vezes e as pessoas já entenderam que, de fato, a dose do aperto da quarentena varia de acordo com os números, que virou algo comum nesse momento diferente pelo qual a gente passa. Mas hoje, 12h45, será anunciada a nova fase da quarentena no estado de São Paulo. Até agora, nós temos uma regra única para o estado, que é a tal da fase de transição, daquela fase mais restrita para a possibilidade de uma nova fase. Na prática, está tudo aberto, com exceção de bares e restaurantes à noite e com as limitações de público, de quantidade de pessoas presentes em cada uma das funções. Mas está quase tudo aberto no estado de São Paulo. Nessa semana, o governador João Dória sinalizou que poderia haver alguma flexibilização maior por regiões no anúncio que será feito hoje na hora do almoço. E é essa a expectativa agora também na véspera do Dia das Mães. E uma terceira diferença também do Dia das Mães desse ano 2021 para o Dia das Mães 2020 é que, claro, o comércio teve que se adaptar, teve que criar novos métodos para se comunicar com o seu consumidor, teve que aderir ao comércio eletrônico, a se profissionalizar nessa área. Muitos fecharam nessa trajetória. Muitos. É triste.
Agora, aqueles que sobreviveram descobriram que é difícil, que a situação anterior de comércio presencial volte exatamente a ser o que era, mesmo no momento em que a pandemia estiver já controlada. E nós temos tido bons resultados do comércio, isso refletido inclusive, por exemplo, em arrecadação estadual, por causa do ICMS, bons resultados do comércio em função das vendas online, das vendas virtuais, das vendas por drive-thru. Cada um se virou do jeito que podia para atender a essa nova situação. Então, aproveitando aqui, hoje, sexta-feira, antevéspera do Dia das Mães, queria desejar a todos que nos ouvem, em especial às mães, e é um dia especial para a gente, que o domingo seja um dia de paz, de tranquilidade e, se for possível, também um dia de compartilhar com a família. Parabéns pra você, né, Thaís? Que é a mãe aqui, né? Dos Mãe integrantes da aqui. Cecília. Mãe da Cecília. Mãezona. É, e que trouxe um assunto que não tá aí na capa dos jornais, né, Cláudio? Não tá nas decisões que nós trouxemos aqui, mas que certamente mexeu bastante com os nossos ouvintes. Tenho certeza que cada um deles fez a mesma reflexão que eu fiz aqui enquanto acompanhava esse destaque da Thaís aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Dia das Mães, expectativa do comércio, mas esse lado, né, mais humano, esse lado que a Thaís destacou pra gente aqui também é importante pra gente colocar aí pros nossos ouvintes. Tenho certeza que muitos deles também tiveram a mesma reflexão que eu tive aqui do seu lado no estúdio da Rádio Bandeirantes, viu, Thaís? Obrigada, Pedro. Agora 8h17, deixa eu convidar o nosso ouvinte, então, para conversar conosco ao longo do Jornal Gente. E deixa eu agradecer também, né? Porque a quantidade de ouvintes que entraram em contato conosco ontem, ao longo de todo o dia, aniversário de 84 anos da Rádio Bandeirantes, que coisa linda! Cláudio Humberto, como é prazeroso a gente saber que faz parte aqui de um pedacinho dessa história tão longa e tão bonita da Rádio Bandeirantes. Ouvintes, Cláudio, dizendo que ouvem a Rádio Bandeirantes todos os dias há 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você imagina estar presente na vida de uma pessoa todos os dias por 60 anos? Isso é mais que casamento, não é? Verdade, muito mais. Então eu queria agradecer a todos. E a enorme responsabilidade, né, que fica sobre os nossos ombros, os ombros de todos aqueles que fazem parte da família da Rádio Bandeirantes neste momento, né, é de dignificar, de honrar tanto esforço, de tanta ralação de muitos colegas que ao longo que construíram a história, que fizeram a história da Rádio Bandeirantes. Para mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa história, ainda que pouquinho, né, ainda que uma participação mínima, mas para mim é um orgulho imenso assim, participar deste momento do Grupo Bandeirantes de Comunicação e especialmente a Rádio Bandeirantes. 11 999 048756. Já mensagens dos ouvintes da Rádio Bandeirantes por esse número aqui. Rede Bandeirantes de Rádio.